vou falar sobre várias escovas com vocês hoje. Então, hoje o assunto é para tirar, na verdade é uma aula para tirar dúvidas sobre as escovas. Depois da aula de hoje, quando você for escovar um cabelo, você abrir o carrinho, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. Sejam todos muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto e estou aqui hoje com vocês para falar sobre escovas. Você acha que todas as escovas são iguais? Ou você fica perdida, você não sabe qual a melhor opção para você alisar, para modelar, para dominar o frizz, né? Para fazer aquela parte frontal difícil, sabe? Hoje eu vou te ajudar a acabar com essas dúvidas sobre escovas para você fazer, para você tomar o controle da situação e escolher a melhor ferramenta para o cabelo da sua cliente, para o tipo de trabalho que você está fazendo. Tá? Então hoje o assunto são as escovas. Como é que a gente faz para escolher a melhor escova, né? Tem gente que sai simplesmente pegando escova e fica na tentativa e erro. Vai lá, pega uma escova, não dá certo, troca a escova, vai lá, pega outra escova. Então, assim, eu acredito que quando a gente vai trabalhar, a gente precisa ter um entendimento das nossas ferramentas de trabalho. E hoje eu espero responder as dúvidas de vocês sobre escovas, porque vou falar para vocês que tem muita pergunta. O pessoal pergunta muito sobre qual o melhor tipo de escova, qual marca, enfim. Hoje o conteúdo está bem extenso, bem legal. E eu queria só pedir um favor para você. Você que está acompanhando o Cabeleireiro Integrativo, faz o favor, curte. Primeira coisa, toda vez que você entrar, curte o nosso conteúdo, porque assim você ajuda as plataformas mandarem esse conteúdo para mais pessoas, tá? E outra coisa, comenta para falar o que você está aprendendo aqui, o que você está achando do conteúdo e compartilhe esse conteúdo também, porque toda vez que você compartilha um conteúdo que eu tenho focado em trazer informações relevantes para facilitar a vida de quem trabalha na área da beleza, quando você compartilha com outras pessoas, você também ajuda essas outras pessoas. Então, compartilhe para ajudar mais pessoas também. Hoje, então, o assunto são as escovas. Eu trouxe aqui para vocês verem. Eu trouxe muitos exemplos de escovas. Olha só que legal. Vou falar sobre várias escovas com vocês hoje. Então, hoje o assunto é para tirar, na verdade é uma aula para tirar dúvidas sobre as escovas. Depois da aula de hoje, quando você for escovar um cabelo, você abrir o carrinho, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. Vamos lá. Então, olha só. Você acha que as escovas são todas iguais? Qual a dúvida que você tem sobre escovas? A aula de hoje vai ser uma aula teórica com ilustração das escovas, mostrando cada escovinha aí para vocês entenderem melhor, tá? Mas fato é, só quem acompanhar o conteúdo até o final que vai dominar suas ferramentas de trabalho. E aí vai ficar mais próxima da sua escovação perfeita. Olha lá, qual é a escova ideal para escovação? A K. Oliver colocou aqui. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. Qual é a escova ideal? Aí, eu já vou entrar no conteúdo que tem a ver com... Quando as pessoas perguntam para mim qual é a escova ideal, eu vou virar para vocês e falar o seguinte, ideal para quê? Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender quando vocês forem trabalhar é que você precisa ter o objetivo do trabalho muito claro para você, a partir disso, escolher uma ferramenta. Então, ideal, se eu for falar que é uma escova ideal para modelagem, é diferente de uma escova ideal para alisamento. Ou seja, quando você fala assim, eu quero uma escova ideal, a pergunta que eu faço para você é ideal para quê? Tá vendo quanta escova que eu tenho aqui na minha mão? E elas são muito diferentes. Não são um pouquinho, não. São muito diferentes umas das outras. Então, é comum as pessoas se perderem com relação a escolher a escova. Por quê?
por não estar claro qual é o objetivo, tá? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Primeira coisa, para, respira e pensa, o que você precisa fazer com o cabelo que está na sua frente? Eu vou subdividir isso em 4 partes, tá? Primeira, desembaraçar. A segunda, alisar. Terceira, modelar. E a quarta pode ser uma finalização, né? Você melhorar o polimento, o brilho do cabelo. Quatro objetivos que você pode ter no seu trabalho. Por isso que, quando você fala, qual é a escova ideal? Ideal para desembaraçar? Ideal para alisar? É para modelar? Ou é só para você dar uma finalizada no cabelo? Tá? Então, você já vai sair, vamos dizer assim, daquela situação de se sentir perdida durante o seu atendimento, se a primeira coisa que você fizer for identificar o tipo de trabalho que você vai fazer, tá? Então, eu vou perguntar aqui para cá. Cá, qual é o tipo de trabalho que você quer fazer e você quer saber a escova ideal para que tipo de trabalho? Vamos reformular, vamos dizer assim, a pergunta da Cá. Quando vocês me perguntam sobre escova, qual é a escova ideal? Ideal para qual é o tipo de escova para fazer, por exemplo, uma modelagem ou um alisamento, tá? Vamos lá, então, eu falei aqui sobre o primeiro ponto, que é definir o objetivo do seu trabalho. Segundo ponto, que aí a gente vai entrar no que perguntaram sobre se tem escova ideal para tipo de cabelo. Olha que pergunta interessante, tipo de cabelo. O tipo de cabelo vai depender também do objetivo e da espessura do cabelo, tá? Desculpa, gente, eu preciso concluir a primeira parte aqui, ó. Então, você tem que identificar o tipo de trabalho que você quer. Vou dar um exemplo para cada uma. Então, se você vai desembaraçar, se você vai alisar, se você vai modelar, ou se você vai limpar o penteado, ou mesmo finalizar só dando uma ajeitada no cabelo. Então, deixa eu colocar aqui mais pertinho de mim. Essa aqui daria para fazer uma finalização também. Gente, olha só. Escova sempre tem um fiozinho de cabelo. É um negócio que me irrita, mas tudo bem. Vamos lá. Se você quer desembaraçar um cabelo, você vai dar preferência para as escovas do tipo raquete, que a gente fala, raquete. Que ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda, mas o que é uma escova raquete? A escova raquete, normalmente, ela tem essa almofadinha aqui, né? Ela é uma escova mais macia, que ela pode ter bolinha na ponta, tá? Ela tem uma cerda mais de nylon. Só que você também pode usar uma escovinha, tem essa escovinha aqui que eu comprei, que ela é de barbeiro, mas esses dias ela foi muito útil para mim, para desembaraçar um cabelo crespo, porque ela é bem espaçadinha aqui. Então, eu estava desembaraçando um cabelo crespo e a bolinha que está na ponta dela aqui, ela não é tão pequena quanto essa raquete aqui. Então, essa daqui enroscava muito. Então, eu usei essa outra aqui e essa outra aqui me ajudou demais no trabalho que eu fiz. Então, o desembaraçamento, ele pode ser melhor executado quando você tem, por exemplo, uma raquete, tá? Só que a gente vai observar mais para frente essas diferenças das escovas aí, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, quer desembaraçar? Pega uma raquete. Agora, se você quer alisar, o alisamento, normalmente ele precisa de mais o quê? Ele precisa de mais pegada, mais aderência. Por isso que a gente escolhe dar preferência para uma escova mista. O que é o misto? É porque ela tem tanto a cerda de nylon, que é essa verdinha, quanto a cerda de pelo de javali, que está aqui no meio, tá? Então, são as cerdas naturais e as cerdas de nylon, de plástico aqui. Alisamento, então, preferência para mista. Aí, a pessoa quer fazer a modelagem no cabelo. Se você quer fazer modelagem no cabelo, aí você vai trabalhar
preferencialmente, com uma escova do tipo térmica, ou também conhecida como escova vazada, né? Tem pessoas que chamam essa escova aqui de vazada. Por quê? Você pode perceber, vazada porque a gente consegue ver que tem os buraquinhos e o ar consegue passar por ela, diferente dessa daqui, ó. O corpo dela não é vazadinho, não é cheio de buraquinho igual a escova térmica, tá? E finalmente, quando você estiver fazendo o seu trabalho, às vezes a gente precisa dar uma limpadinha no frizz, né? Principalmente em penteado, o pessoal costuma usar bastante esse tipo de escovinha aqui de limpeza de penteado. Então, só para dar uma assentada nos fiozinhos que ficam fora do lugar, aí vai lá e joga um pouco de spray. Só que tem muita gente que finaliza, por exemplo, faz babyliss e depois vem com a escova raquete, abrindo esse cabelo, para ele não ficar o cachinho tão fechadinho e dar um efeito mais ondulado, né? Então, você pode, na finalização, dar uma sentada no cabelo, né? Ou soltar mesmo essa estrutura se você estiver fazendo, por exemplo, trabalho com babyliss, certo? Então, tá claro para vocês qual é o tipo de trabalho que você está fazendo antes mesmo de você pensar no tipo de cabelo. O tipo de cabelo a gente já vai falar daqui a pouco, tem a ver com o segundo tópico. Mas, se eu quero trabalhar desembaraçando o cabelo, eu dou preferência, por exemplo, para raquete. Se eu quero alisar, eu vou trabalhar... Então, se eu vou fazer um desembaraçamento, eu dou preferência para raquete. Se eu vou fazer um trabalho mais de alisamento, eu dou preferência para a mista. Se eu vou fazer a parte de modelagem, eu prefiro a térmica. E, finalmente, para dar uma finalizada, eu posso usar essas escovas com as cerdas mais próximas aqui, ou mesmo a gente finaliza com as mãos, tá? Aí eu volto a pergunta para cá. E aí, Cá, qual o tipo de trabalho que você quer saber, o tipo de escova mais adequada para o trabalho que você quer? Qual que é a escova ideal para o trabalho que você quer desenvolver, que é um trabalho de alisamento, desembaraçamento, modelagem, finalização, tá? E quanto aos tamanhos das escovas, como escolher? De acordo com o comprimento do cabelo? Mais ou menos. Ótima pergunta. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tamanho da escova, a máxima é a seguinte. Tenho mais aqui para... Isso aqui é legal para mostrar para vocês. É o seguinte. Como é que eu escolho o tamanho da escova, né? Vou dar o exemplo aqui das térmicas. O tamanho, a gente normalmente, se ela é uma escova redonda, a gente fala que a gente escolhe pelo diâmetro. O diâmetro da escova, aqui, pode ser um diâmetro... Eu tenho aqui um médio, né? Tem uma grande aqui? Não, não tem uma tão grande assim, não. Aqui no carrinho agora não tem. Mas tem um maiorzão, tem outras que são gigantescas, tem grande. Essa aqui já é uma média, essa aqui é uma média um pouco menor e essa daqui é uma escova menor, tá? Então, como é que você escolhe? É de acordo com o comprimento? Sim e não. Por que é sim e não? Porque, obviamente, se você estiver trabalhando com um cabelo muito longo, para você usar uma escova como essa, vai ser mais trabalhoso? Sim. Mas você vai escolher o diâmetro da sua escova conforme o efeito de modelagem que você também deseja. Então, vou repetir. O diâmetro, né, o tamanho da escova, tem a ver com o comprimento? Tem. Se você estiver trabalhando com cabelo comprido, você vai usar um diâmetro maior para facilitar o seu trabalho. Só que diâmetro também está relacionado ao quão modelado você quer o cabelo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu escovei o cabelo. Então, hoje de manhã, agora há pouco, né? Eu escovei o cabelo e eu usei esse diâmetro aqui, ó, para escovar o meu cabelo para conseguir este efeito aqui. Então, eu escolhi um diâmetro menor, né? Não tão pequenininho assim. Eu até pensei em usar essa daqui, só que eu ia levar mais tempo. Até
gostaria de fazer uma próxima escova, vou fazer uma próxima escova no meu cabelo com essa daqui, ó, que aí vai ficar bem mais próximo do efeito natural do meu cabelo, que faz um padrão um pouco menor. Então, você tem que entender isso. Quanto menor o diâmetro, mais enrolado o cabelo vai ficar. Só que se o cabelo for muito longo, obviamente você vai ter mais trabalho para enrolar esse cabelo no entorno da escova e dar o efeito que você quer. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você está lidando com um cabelo que é difícil de segurar a modelagem, se você usar, por exemplo, uma escova como essa, mesmo que você esteja usando uma escova térmica, que favorece a modelagem, quando você usa essa aqui, se o cabelo tem dificuldade de segurar a modelagem, ele vai soltar rápido. Então, você pode trabalhar, por exemplo, fazendo a modelagem de ponta com uma escova de diâmetro menor, que num primeiro momento vai ficar mais enroladinho, mas depois é normal, o cabelo solta. Como eu acabei de escovar meu cabelo, ele tá bem ondulado ainda. Mas conforme o dia for passando e eu for passando a mão, abrindo o cabelo, ele vai soltar, né? Então, pensa nisso também. O diâmetro tem a ver com o tamanho vamos dizer assim, a durabilidade da sua modelagem, o efeito de modelagem. Deixa eu até colocar aqui, ó. Quanto menor o cabelo, mais enrolada fica a modelagem. Aqui. Mas, quanto maior o comprimento do cabelo, mais difícil fica trabalhar com uma escova de diâmetro pequeno. Olha, a Tainara ajudou a melhorar a aula aqui. Ju, ó, vamos ter um novo carrossel, hein? Olha só, então, o diâmetro, vamos fechar a história do diâmetro, que é a seguinte. O diâmetro da escova facilita a modelagem. Então, a modelagem que você vai dar para o cabelo, ela vai ser maior inversamente ao diâmetro da escova. Então, quanto mais enrolado eu quero, menor é o diâmetro da escova que eu uso. Só que, obviamente, quando você está trabalhando com uma extensão de cabelo assim, é diferente de você trabalhar com uma extensão de cabelo que, né, um cabelo comprido nesse tanto. Você vai ter que trabalhar mais, esquentar mais o cabelo ali, você vai levar mais tempo. Ponto. Cabelo comprido, bem compridão, leva mais tempo para você conseguir escovar. E só que você pode entender também que se você tem um fio de cabelo que é mais difícil de segurar a modelagem, você pode optar pela escova do diâmetro menor. Se você tem um cabelo que volta fácil, volta rápido a ponta, fica muito enroladinho, aí você pode usar um diâmetro maior, certo? Aí a Tainara perguntou, e para alisamento de raiz, como escolher o tamanho? Alisamento de raiz, ótima pergunta também, Tainara. O alisamento da raiz vai depender da região que você está trabalhando e da sua habilidade também de trabalhar. Por exemplo, tem vezes que você trabalhar com uma escova de diâmetro médio, mista, numa região frontal, vai ficar difícil. Então, o que você faz? Você pega uma escova de diâmetro menor, pode ser a mista mesmo, é que eu não tô... Olha assim, eu peguei acho que 10 escovas aqui e ainda falta escova. Mas você vai fazer o quê? Regiões mais difíceis de você trabalhar, como por exemplo os contornos, é melhor você usar um diâmetro menor. Tá? Aí você pega uma escova mista, faz a raiz e conforme você for trabalhando o cabelo e você for modelar, aí você pega uma térmica e modela a ponta, tá? Vou falar só uma coisa para vocês, que a escova influencia, sim, mas aí ela vai sempre andar de mãos juntas com técnica, tá? Então, técnica certa com escova certa é igual o objetivo do que você quer fazer. Porque tem gente que eu vejo escovando... mesmo usando a térmica, não consegue modelar o cabelo. O problema está na escova? Não, o problema não está na escova, o problema está na técnica da pessoa. Aí, técnica é outra aula.
Então, falei aqui para vocês sobre objetivo do trabalho, para que serve cada escova. Então, as escovas elas têm essas funções, né? Falei sobre o diâmetro, a correlação do diâmetro, quanto menor ou menor a escova, mais enrolado o cabelo fica. Que isso também pode dificultar um pouco o trabalho se o cabelo for muito comprido, mas ao mesmo tempo, se o cabelo for um cabelo difícil de segurar a modelagem, você tem que optar por tamanhos menores de escova. Antes de eu passar para o terceiro, a gente tem 5 tópicos aqui, na verdade. Então, são 5 tópicos para trabalhar sobre escovas. Acabamos agora o segundo, tá? Então, agora a gente está caminhando para o terceiro. Então, hoje o assunto é o seguinte, escovas, né? Como é que você escolhe a escova certa para você trabalhar? Né? Tem muitas dúvidas aqui sobre escovas. Eu falei já sobre qual é a escova ideal para cada tipo de trabalho. Se você não acompanhou o conteúdo desde o começo, vai ficar salva a live por 24 horas. Então, você vai ter aí, tem na primeira parte, o objetivo do trabalho, para cada escova, qual tipo de escova para cada tipo de trabalho. Aí eu falei sobre essa correlação de diâmetro da escova com o efeito que você quer dar e também o comprimento do cabelo. E agora eu vou falar sobre uma coisa importantíssima que eu também vou falar aqui, espaçamento sobre cerdas, então, entre cerdas. Então, o terceiro ponto que eu vou falar da aula sobre escovas é a parte de espaçamento entre as cerdas, tá? Espaçamento entre as cerdas é o seguinte, quando você for comprar uma escova, aí o pessoal fica perguntando para mim, que marca que você recomenda? Gente, eu uso algumas aqui, ó. Por exemplo, eu uso essa daqui da Vertix, tem Marco Boni aqui também, tem essa daqui que é da Rica, ó, tem um monte de escovas aqui, tem escova sem, sei lá, eu não sei nem qual que é a marca, que essa aqui não tem nenhuma indicação da marca, mas quando eu comprei, eu olhei ela e falei assim, essa escova parece ser boa, e realmente foi. Acho que essa daqui também é Marco Boni, essa daqui eu falei para vocês que eu comprei, essa aqui é uma escova de barbeiro que eu comprei também. Mas por que eu comprei a escova? Você vai entender isso agora. Essa aqui ela é anti-estática também, achei bem interessante isso. Quando você vai comprar a escova, você vai entender algum dos pontos que eu vou passar aqui e você vai, mesmo que você não conheça a marca, você vai ficar mais tranquilo ou tranquila para comprar. Por quê? Entenda a relação das coisas, tá? Olha isso aqui. Quando a gente pega, por exemplo, essa escova térmica, ela tem algo diferente, duas coisas diferentes, não, 3 coisas, né? Porque eu peguei, infelizmente elas não são do mesmo tamanho para te mostrar. Mas o que eu queria que você reparasse? Essa escova aqui, o espaçamento da cerda dela é maior do que essa daqui, ó. Essa daqui tem as cerdas mais juntas, mais próximas do que essa daqui. Ou seja, quando eu trabalho com essa escova aqui, ela vai me dar mais aderência do que essa. Isso é bom ou isso é ruim, Luma? Depende do trabalho. Se é um cabelo que está enroscando muito, essa daqui vai ser melhor, porque o espaçamento da cerda dela é maior. Se o cabelo eu não tenho tanta aderência assim, o cabelo não tá escapando muito, tô tendo dificuldade em fazer o cabelo abraçar a escova, eu vou dar preferência para essa daqui. Por isso que eu falo para vocês, que marca? Depende. Quanto mais técnico a gente fica no trabalho, mais a gente quer fazer ou ter várias ferramentas, né? Várias ferramentas de trabalho. Então, entendam o seguinte, essa escova, por ela ter um espaçamento entre cerdas maior do que essa daqui, essa escova, ela não vai grudar tão bem no cabelo, ela não vai ter tanta firmeza na hora de você abraçar esse cabelo quanto essa. E quanto menor o espaçamento das cerdas, no caso essa daqui,
eu consigo ter mais tração e eu posso alisar melhor esse cabelo. Eu comecei falando que a escova térmica, ela é boa para você fazer modelagem. Só que tem cabelos que eles grudam muito na hora de fazer o alisamento com a mista. Então, se o cabelo está aderindo demais aqui, ó, você pode ver, olha o espaçamento entre essas cerdas. Como a gente tem as naturais aqui, essa escova ela foi feita para grudar no cabelo mesmo. Só que tem hora que eu não quero alisar com essa daqui porque está grudando demais. Eu faço o quê? Pego uma escova térmica, tá? Eu te dou o conceito, eu explico as coisas para você. Só que existem situações que não vai ser 100% que eu tô falando, mas eu tô também te mostrando com base em que você vai tomar sua decisão na hora que você estiver trabalhando. Se o alisamento não estiver rolando não estiver acontecendo bem, fluindo bem com essa daqui, com a mista, você vai para uma térmica, tá tudo bem. Não é só porque a Luma falou que essa daqui é preferencialmente a de modelagem que você não vai poder fazer. Você vai poder fazer sim, só que você vai usar, no caso, essa daqui, porque ela vai ter um espaçamento menor, ela vai grudar melhor do que essa outra aqui, certo? Ó, tanto que essa daqui eu comprei, eu tenho umas 3 ou 4 delas aqui no salão. A gente gosta bastante dessa para fazer modelagem, só que depois que eu encontrei... Oi, meu amor. Depois que eu encontrei essas outras aqui, ó, com a cerda um pouquinho mais juntas, aí essa daqui acabou sendo mais... conquistando a preferência do pessoal aqui, tá? Então, entendemos que o espaçamento entre cerdas é um negócio para você ficar atento ou atenta na hora que você for comprar a sua escova. Você vai ensinar a fazer escova modelada hoje, Vanessa? Hoje não. Hoje eu tô só na parte da escova material, tá? Vamos lá. Quarto tópico da aula de hoje é sobre o tipo de material. Você vai entender a estrutura da sua escova e aí, na hora que você for comprar, você vai fazer você vai inferir, né? Você vai deduzir ali qual que vai ser a mais... na verdade, você vai inferir qual que é a melhor. Você vai falar assim, não, tô vendo aqui e eu vou saber escolher, tá? Vamos entender esse lance do material da cerda, ó. Cerda de polímero, né? Ou de nylon aqui, ó. É uma cerda de plástico, certo? Essas cerdas, elas são flexíveis, né? Aí você tem vários tipos de polímero, ó. Isso aqui é polímero. Não é plástico, é polímero, né? Então, ó, essa daqui, a verdinha dessa. Isso tudo, ó, a pretinha. Elas são mais o quê? Elas são flexíveis. Elas são cerdas que... elas são mais molinhas de trabalhar. Só que presta muita atenção no seguinte. Cuidado com essas bolinhas aqui na ponta. Né? No caso da escova mista, como a gente quer aderência, é importante ter essas bolinhas. Só que, uma vez eu estava conversando com uma aluna, aí ela falou que ela comprou a escova dela e essa bolinha aqui, ela passa a mão, inclusive, quando você for comprar. Ela era muito achatada e a bolinha aqui, ela enroscava demais. Então, a bolinha da ponta dessa cerda aqui, ela tem que ter, obviamente, né? Ela tem que ser... Ela não pode ser lisa assim, né? Isso aqui, ó, obviamente, isso aqui é uma escova de forma proposital, desenvolvida para não ter bolinha na ponta. Mas no caso, se você estiver comprando uma mista, você quer a tal da bolinha, para você ter aderência. Só que dependendo de como o fabricante faz essa bolinha, aí a escova fica praticamente imprestável, de tanto que enrosca, tá? Então, pare e observe isso aqui. Aí, alguém me perguntou sobre como dicas para não derreter a escova. A dica para não derreter a escova é não encostar o bico do secador. Eu fiz um estudo aqui no salão, estudo experimental, e eu peguei esse secador aqui e deixei ele ligado por 5 minutos, 5 ou 10 minutos, não me lembro agora exatamente quanto tempo foi. Quando eu queria medir a temperatura, quando eu peguei o
termômetro, né, de laser e mirei aqui, isso aqui chegou a 120 graus. O bico do secador chegou a 120 graus. Quando você vem com o bico do secador a 120 graus, você está lá trabalhando, e você faz isso aqui, ó, você vai derreter, inevitável. É inevitável, você vai derreter o plástico. Então, qual que é a instrução que eu dou para você? Trabalhe próximo, mas não encoste, tá? Então, trabalhar próximo, eu trabalho próximo. E não fique dando bobeira também, né? Com o bico do secador, com a escova parada. Então, você tem que... Normalmente, a gente está trabalhando, mexendo na escova, e isso vai evitar que você queime a sua escova. E uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar é que as escovas aqui no salão, elas não têm dono. Então, assim, a gente, lógico, tem preferência, né? Eu gosto de trabalhar com determinados tipos de escova. Mas, se o pessoal precisa de escova, vem no meu carrinho, pega. Se eu preciso de escova, vou lá no carrinho do outro e pego. E olha as cerdas delas. Isso aqui só é possível porque todos aqui no salão não encostam o bico do secador na escova e sabem trabalhar. Então, o investimento que a gente faz na escova, até por isso que daqui a pouco também vou falar do resto do material, vale a pena, porque uma escova dessa dura anos, trabalha super bem, e a escova dura muito tempo, porque o pessoal não estraga o material de trabalho. Então, todas as nossas escovas, elas são super alinhadas, né? Então, a gente não tem esse problema por conta de não encostar o bico do secador, tá? Acho que eu citei aqui, falei para vocês que essa cerda mais escurinha, no caso da escova mista aqui, são as que a gente chama de cerdas naturais, né? E muitas delas são feitas com pelo de javali, ó. Durinho, pelinho assim, né? Mas é para grudar mesmo o cabelo e ajudar no brilho, né? As cerdas naturais, essas cerdas mais de pelo aqui, elas ajudam no polimento. Então, você vai dar brilho no cabelo, você consegue fazer bem esse trabalho. Tipo do material. Quando a gente vai falar sobre as escovas, principalmente térmicas, e eu peguei esses dois exemplos para vocês entenderem, eu queria que vocês observassem o material que está no fundo. Esse material azul aqui e esse material cinza aqui. Esse material azul é alumínio. E esse material cinza aqui é cerâmica. Qual que é a diferença das duas? A cerâmica, ela conduz menos o calor, tá? Ela não é a melhor condutora de calor e de eletricidade. Então, ela resiste mais ao calor. Ela esquenta menos. E ela influencia na questão do frizz, ela dá menos frizz. Quando você trabalha com o alumínio ele esquenta pra caramba. Então você tem que ficar muito esperto com o fundo, né, de metal, de alumínio, porque ele pode superaquecer o cabelo. Mas é até por isso que a modelagem de uma escova, né, de fundo de alumínio, ela acaba podendo ser um pouco melhor por conta do calor. Só que aí você tem que prestar atenção para que o material da escova não seja um causador de danos no cabelo da sua cliente, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês lembrarem muito bem desse exemplo. Quando você for comprar a sua escova, você vai falar assim, eu vou comprar de alumínio ou vou comprar de cerâmica? A cerâmica vai ser mais cara, tá? A cerâmica vai ser mais cara do que alumínio. Alumínio vai ser mais leve do que a cerâmica. E aí você vai lembrar o seguinte, é a mesma coisa quando você vai cozinhar e vai comprar uma panela. Panela de alumínio esquenta rapidinho, mas ela é mais fininha. E ela pode queimar a comida mais rápido também. A de cerâmica, não, vai levar mais tempo para esquentar, só que ela vai distribuir melhor o calor e você vai ter condições de fazer a comida ficar mais dourada, mais bonita, sem queimar, tá? Então, lembre desse exemplo, tá? A Elaine falou, tô amando, tô começando no ramo agora e quero fazer o seu curso. Fique atenta, Elaine, que daqui a pouco a gente vai abrir vagas, tá? Vamos lá. Outro ponto sobre escova, o material da escova, que aí é o caso dessa daqui, ó. Essa daqui, que é a mista,
o material no fundo, que é esse material amarelo aqui, é madeira. E aí a madeira, ela não conduz tanto. É difícil ela conduzir eletricidade e calor, certo? Então, quando você entende isso, você sabe que essa escova aqui ela vai esquentar menos o cabelo. Ou seja, quando você fala a nível de saúde de cabelo, a escova de madeira é melhor para o cabelo? Sim. E ela dá menos frizz? Sim. Tá? Então, assim, o material influencia. Só que nem sempre, preste muita atenção nisso, nem sempre que o material que você escolhe, você não vai escolher sempre só pelo material, mas também pela função. Falei tudo para vocês, né? Acho que falei, deu para vocês tomarem a decisão de vocês. Aí a gente tem a de plástico, ó. A plástico também não vai conduzir tanto calor, dependendo do plástico, ó, esse aqui é antifreeze, né? Então, vocês prestem atenção nisso, porque vocês já vão começar a falar assim, tô entendendo aqui, se eu vou comprar essa de alumínio, eu vou ter mais modelagem, mas eu tenho que ficar esperta com calor, tá? Para quem não tem como investir em muitas escovas no início, quais tamanhos e modelos seriam os básicos de ter? Tainara, eu teria pelo menos 4 tamanhos. Ó, para você começar a trabalhar, eu tenho um intermediário aqui. Eu escolho pelo menos 4 tamanhos. Esse tamanho aqui, olha só a diferença. As informações dos tamanhos, se não me engano, eu respondi uma vez. Então, acho que a Juscelia deve ter a resposta. Ó. Esse tamanho aqui é uma escova grande, mas ela não é exageradamente grande. Esse daqui é ótimo para a gente trabalhar alisando o cabelo, fazendo uma modelagem de pontas mais rápida. Esse outro aqui já é um tamanho médio que consegue dar mais, vamos dizer assim, uma modelagem que segure um pouco mais do que, por exemplo, isso aqui. Isso aqui vai deixar mais para liso mesmo. Aí a gente tem esse tamanho, então, que é um médio um pouco grande. Aí a gente já parte para um médio menor. E eu gosto de trabalhar também com escova pequenininha assim, ó. Por conta, como eu falei para vocês, tem horas que o cabelo é muito difícil modelar. Você não vai pegar uma escova como essa ou as outras maiores e você não vai conseguir dar o efeito que você quer. Então, pelo menos 4 tamanhos, Tainara. Eu não consigo... Eu acho que 3 para mim é muito pouco. E aí você faz o quê? Você vai ter que comprar mista e térmica. Você vai ter que ter as duas, né? Então, os 2 tipos de escova em 4 tamanhos e raquete para você desembaraçar cabelo, tá bom? Quinto ponto sobre como você não ter dúvidas sobre escova. Na hora que você for comprar, se você tiver 2 opções, o seu critério de desempate, vamos dizer assim, pode ser o quê? Peso. Então, por que peso? Porque quando você for trabalhar, você também vai lembrar de mim. Quando você tiver um dia inteiro, se tiver 12 cabelos para você escovar num dia, você vai lembrar que peso é importante. Até mesmo com relação ao secador, que a Lidiane, eu não esqueci de você, tá? Peso influencia muito na sua ergonomia, né, no seu trabalho. E isso, ao longo do tempo, se você puder pagar um pouquinho mais, né, se você tiver uma escova que tem um peso melhor, né, que seja mais confortável para você trabalhar, eu acho que vale a pena, tá? Então, se você estiver trabalhando com algo que é muito pesado, mais dificuldade você vai ter para trabalhar durante o dia. Então, se você tiver vamos dizer assim, conseguir casar as coisas, melhor. Finalizei esse assunto aqui. Então, falei sobre 5 pontos sobre essas escovas, né? Falei no começo qual que é o tipo de trabalho e para que serve cada tipo de escova, né? Em linhas gerais, mas reforço que não é escrito em pedra, porque existem situações onde o tipo da cerda vai te ajudar numa situação, o material do fundo da escova, igual eu falei, que vai esquentar mais ou menos, enfim. E aí a gente vai falar falamos sobre as cerdas, o diâmetro da escova, o tipo de material e a questão do peso. Agora eu vou resolver os outros assuntos que ficarem abertos, tá? Higienização e secador. Perguntaram aqui, se o seu curso é somente para escovar, Tadliane,
Não, meu curso não é somente para escovar. O meu curso, que chama Base do Cabeleireiro Integrativo, ele é um curso que eu ensino a pessoa a entender o que é o cabelo, fazer uma avaliação assim que poucos profissionais sabem fazer no mercado. Eu faço a pessoa aprender sobre cosmético, porque ela vai ter essa noção, na verdade, essa opinião, essa construção de opinião a respeito do que ela usa, do que ela indica. Eu ensino a pessoa a escovar e eu ensino também a pessoa a vender o trabalho dela, tá? Então, é um curso que serve para pegar um profissional que saiba nada, zero sobre cabelo, e fazê-lo se transformar numa referência em profissionalismo. Porque o que eu faço, na verdade, é ensinar um processo de trabalho com embasamento científico, com embasamento prático, né? E amarro isso tudo com a parte administrativa. É um curso que não existe no mercado, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, as questões. Higienização de escova. Higienização de escova funciona assim, meu povo. Se você lavar isso aqui a cada atendimento, vai apodrecer, tá? Então, infelizmente, se você pegar, colocar água e sabão lá e deixar, a não ser que você tenha uma estufa para isso, que você tenha, igual como a Tainara falou, tá começando, ela vai comprar 4 escovas, não dá para ela comprar 10 kits de escova, né? Mas enfim, o que você tem que entender? Água e sabão é importante? Sim, principalmente se você fizer química. Aí eu faço a amarração com a pergunta que me falaram. Se você fizer química com escova, sim, você vai ter que lavar com água e sabão, você vai ter que remover todo o resíduo dessa química dessa escova. Porque se você usar isso aqui com resíduo de química num outro cabelo, aí você vai fazer caca, tá? Então, o critério é o seguinte: água e sabão na escova não é sempre que vai dar para fazer, mas se for com resíduo de química, sim. No dia a dia, o que a gente faz? A gente faz o uso na escova, leva para o local de higienização, e na higienização a gente faz a remoção dos fios e é banho de álcool. A gente faz banho de álcool. Por quê? Álcool 70 seca rápido. A gente não vai apodrecer a escova como, por exemplo, mantê-la úmida. Então, o álcool, o que ele faz? Ele faz um processo de desinfecção. Então, a gente remove o cabelo e faz desinfecção. Se você não tiver resíduos de química, fez a remoção dos fios, fez a desinfecção com o álcool, você pode fazer, tem gente que faz o embrulho, né, da escova no filme plástico e deixa fechadinho para o próximo atendimento. Ótimo, mas na realidade na maior parte das pessoas, tá? Então, esse processo é o processo básico. Aí você vai ter que fazer, sim, a lavagem da escova quando você tiver resíduo, ou periodicamente. Aí você vai colocar na sua rotina de salão aí quando vocês vão lavar as suas escovas. Mas fato pode procurar, e eu já li um monte de materiais da Anvisa, enfim. Eles ensinam a fazer esse processo, mas só que quando a gente pega uma escova de madeira, gente, isso aqui não seca. Aí fica com fungo. E aí você vai usar a escova no cabelo da pessoa, e quando você bate o secador, sobe cheiro de fungo. Aí você fala, gente, ficou com fungo porque foi lavado, não foi seco o suficiente, e aí isso pode ficar pior, né? Então, a realidade é que a gente tem que fazer, sim, toda vez que você usar a sua escova, você tem que fazer a higienização. Mas lavar a escova vai ser sempre que você tiver resíduo na sua escova ou periodicamente. O processo de higienização faz a remoção dos fios de cabelo. Eu odeio fio de cabelo na escova assim quando fica solto. Gente, isso me dá horror, pavor. Carrinho cheio de fio de cabelo com escova tem horror. Por quê? Porque você faz o atendimento, você tem que remover as suas escovas do seu local de trabalho e levar para o local de higienização. Tira os fios e desinfeta as escovas. Desinfecção com álcool 70, certo? Aí agora eu vou falar sobre a parte... vou falar rapidinho sobre secador que eu prometi para a Lidiane. Lidiane está me perguntando isso já faz um tempo. Vamos lá. Eu tenho também já conteúdo gravado sobre secador, mas vai ser um negócio muito rápido aqui para te explicar sobre secador. Secador
ele precisa ter pelo menos 2.000 watts de potência. 2.000 watts de potência. O que isso significa? Que ele vai ter uma determinada capacidade de esquentar, tá? Então, é importante que esse secador esquente. Esses dias até minha irmã comprou um secador que... Nossa, o review do secador vai ser interessante. Estou pensando aqui, que agora eu tô com, acho que 4 ou 5 marcas aqui que a gente usou de secador mesmo, usou no dia a dia. Vou fazer esse conteúdo para vocês. Mas, ó, pelo menos 2.000 watts de potência. Entendeu isso? Você vai comprar o secador que estiver no seu bolso. Por quê? Infelizmente, quando a gente está começando, a gente tem muita grana para investir. Só que eu tenho um secador que esquenta, eu consigo fazer meu trabalho. Só que o peso desse secador, quanto menor for o peso, mais caro ele tende a ser. Então, você vai ver qual é o secador que esquenta com o menor peso possível dentro do bolso, do tamanho do investimento que você pode fazer. Tá? E aí eu vou colocar uma terceira coisa para você observar. Ruído. Você vai comprar o secador acima de 2.000 watts de potência, que tenha um peso dentro daquele orçamento e que tenha o menor ruído possível. Tá? Então, é o que eu preciso falar para você, Lidiane. Eu não sei quanto você vai investir, porque eu tenho um secador de 200 a 2.000 reais aqui. A gente tem secadores que tem uma faixa de preço assim que varia muito, mas isso depende do seu orçamento. Esse aqui, ó, perguntaram, esse aqui é o Eutin. Gosto bastante desse secador, viu? Esse secador aqui é muito bom. O Eutin 3.900, é um secador italiano. Mas a gente tem Taif, a minha irmã comprou esse outro secador da Lion, super silencioso, mas é pesado. Né? Por isso que eu falei, vou fazer um review de secadores aqui para vocês. Gente, eu acho que eu finalizei o assunto. Por hoje, eu acho que é isso, né? Eu quero saber agora, de vocês que estão acompanhando aqui, o que você aprendeu da aula de hoje e que você já vai colocar em prática. Gente, agradeço o carinho, ótimo dia para vocês e fui!